Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão. Estamos já às vésperas da prova, hoje dia 18 de janeiro, daqui a pouquinho, dia 21, no próximo domingo, você estará realizando a segunda fase do 24º exame da nossa prova de OAB, tá certo? Tivemos um pequeno atraso aí por minha culpa, o trânsito aqui em São Paulo hoje está muito grande, por isso já peço desculpas a vocês, mas vamos aqui seguir com o conteúdo para a segunda fase, né? Inicialmente a gente vai dividir aqui o nosso bloco em duas partes. Eu vou começar falando a respeito da prática tributária, a gente vai trabalhar as peças, né, para que você possa relembrar os pontos, né? Aqui é uma aula de revisão. Então, se você não estudou para a prova, se você não conseguiu, né, se dedicar, na verdade, essa aula ela vai ser mais superficial. Aqui a gente vai ter o interesse de você revisar os pontos principais envolvendo a matéria de direito tributário. Tudo bem? Então a gente vai começar daquela velha e conhecida linha do tempo, né? Você que já está habituado com aquela linha do tempo sabe os atos, né, que são realizados por parte da administração pública e dependendo do momento em que o contribuinte se encontra, você pode ou não propor algumas ações. A Getúlio Vargas tem se acostumado a colocar no seu gabarito apenas uma peça cabível, ok? Então cuidado com a ideia do princípio da fungibilidade na matéria de segunda fase. Você deve trabalhar apenas uma peça específica, a não ser que o enunciado, né, de uma forma inédita, trouxesse ali vários cabimentos possíveis. E qual é o critério que eu tenho que analisar, né, para revisar na hora da prova de segunda fase? Doutores, o primeiro critério que você vai observar é o lançamento tributário. Então, se o enunciado narrar que já houve lançamento tributário, então você tem que ficar atento para saber se teve execução. Então, eu digo sempre que são perguntas que você tem que fazer ao enunciado. Primeiro, teve lançamento? Se sua resposta for não houve lançamento tributário naquele caso concreto, então você já sabe que você tem duas opções. A primeira, ação declaratória. A primeira seria ação declaratória. Porém, se o enunciado pedir, você impetraria um mandado de segurança preventivo, ok? Então, se não houve lançamento e o enunciado ele vai ser omisso com essa informação, vai dizer que apenas o contribuinte já praticou o fato gerador, mas ainda não fez a declaração, não recebeu o lançamento. Então, nessas hipóteses que ele ainda não fez a declaração ou ainda não fez o lançamento, o seu futuro será ingressar com uma ação declaratória, lá do artigo 19 do Código de Processo Civil, ou até mesmo um mandado de segurança. Doutores, vocês só vão impetrar mandado de segurança se o enunciado pedir. E aí você sabe, né, você que estudou com a gente, sabe que nós colocamos aquelas palavras que o enunciado irá trazer. Por exemplo, medida mais célere, medida menos onerosa. Sempre o enunciado vai trabalhar com essas expressões. A ação que não gere sucumbência, né, honorários de sucumbência. Então você sabe que a peça possível é mandado de segurança. Como ele ainda não teve lançamento, vai ser um mandado de segurança preventivo, né? Para que você se previna do ato coator. Tranquilo? Agora, se o enunciado narrar que já houve lançamento, aí você esquece declaratória, esquece mandado de segurança preventivo. Se o enunciado narrar que já teve lançamento, a próxima pergunta que você precisa fazer é: mas ele já está sendo executado ou ainda não está sendo? A gente sabe, né, que na linha do tempo, depois que você constitui o crédito através do lançamento, você vai ter a inscrição endividativa, depois a emissão da CDA, para depois fazer o pedido de execução. Se já houve protocolo de execução fiscal com a citação, aí você vai ter que olhar com detalhes. Mas, se o enunciado no domingo narrar que já teve lançamento, mas ainda não teve execução, você já sabe que as peças possíveis são ação anulatória, porque você vai anular o débito tributário, ou até mesmo mandado de segurança repressivo. Olha que agora o mandado de segurança mudou de nome, né? Antes do lançamento, preventivo. Depois do lançamento, repressivo.
As palavras que você vai ter que ler no enunciado para concluir que ele quer mandado de segurança são as mesmas. Ou seja, ação menos onerosa, que não requer dilação probatória, ação que não precisa, né, de honorários de sucumbência, a ação mais célere, qualquer dessas expressões que eu aqui citei poderá fazer com que você conclua que deva ser mandado de segurança repressivo. Mas atenção a um ponto importante. O mandado de segurança repressivo só pode ser, olha só, o mandado de segurança repressivo só pode ser impetrado dentro de um prazo determinado pela lei do mandado de segurança. Então vamos lá, qual é a lei do mandado de segurança? É a lei 12.016 de 2009. Quando você for lá no artigo 23 da lei 12.016 de 2009, nós temos aquele prazo, né, aquele prazo de 120 dias. Então, se o enunciado narrar que já passou esses 120 dias, não pode impetrar mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, entre a ciência do ato coator até a propositura, né, a impetração do remédio constitucional, não pode passar 120 dias, tá bom? MS preventivo não tem prazo. Você só não pode ter recebido o lançamento. Agora, o repressivo, que é quando você já recebe o lançamento, o auto de infração, a fiscalização, o auto lançamento, você precisa, então, contar esse prazo de 120 dias. Tudo bem? Então, sempre de olho nessas duas situações. Vamos para a tela rapidinho, só para você visualizar. Então, veja, hipótese de incidência, prática do fato, se ele ainda não recebeu o lançamento, isso é muito importante para a prova de vocês, ele ainda não recebeu o lançamento, então você sabe que é ação declaratória ou mandado de segurança preventivo. Agora, se ele já recebeu o lançamento, mas ainda não foi executado, né, não sofreu execução, você sabe então que você deve propor ação anulatória ou impetrar um mandado de segurança repressivo. Tudo bem até aqui? Estamos tranquilos? Então, olhando junto comigo, eu queria trazer aqui um paralelo de alguns cuidados que você vai ter que ter se cair na sua prova mandado de segurança ou se cair ação declaratória e anulatória. Pessoal, para esse exame, o mandado de segurança é uma peça bem possível, tá? Então, cuidado, dá uma revisadinha no sábado antes de dormir, porque o mandado de segurança é uma peça bem possível de cair no domingo, tá bom? Tem que tomar cuidado. Quando você for impetrar MS, você só vai fazer isso, como eu falei, se o enunciado direcionar. Se o próprio enunciado disser que, precisa impetrar MS porque é a medida mais célere ou menos onerosa e etc. Doutores, toda vez que você for impetrar um mandado de segurança, você não pode esquecer de fazer o pedido de medida liminar, hein? Não esquece. Vai impetrar mandado de segurança, você tem que cumular sempre com o pedido de medida liminar. Aquele pedido que está narrado lá no artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009. Olhando junto comigo agora, presta atenção. Você só não vai pedir a medida liminar no MS repressivo ou preventivo se o enunciado falar que a matéria envolvida se trata do Instituto da Compensação Tributária, Instituto da Compensação, ou se a matéria se tratar sobre mercadorias provenientes do exterior. Quando a mercadoria é proveniente do exterior, ou quando o contribuinte deseja compensar, diz o artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança, no parágrafo 2º, que não pode impetrar com medida liminar. Pessoal, não é que não pode impetrar MS, você vai impetrar MS, você só não pode cumular com medida liminar, tá bom? Então fiquem atentos que nesses dois casos, quando se tratar de mercadorias provenientes do exterior, que foram apreendidas, ou se tratar do Instituto da Compensação Tributária, você não pode pedir medida liminar. Impetra mandado de segurança simples, sem o pedido de medida liminar. Combinado? Agora, se a peça for ação declaratória ou ação anulatória, você vai cumular com tutela provisória, certo? Então você vai lá no artigo 300 do Código de Processo Civil e você vai cumular com tutela provisória.
Pode ser tutela provisória de urgência ou tutela provisória de evidência. Eu aconselho, e dependendo da questão, que seja tutela provisória de urgência, que é a mais comum. E dentro da tutela de urgência, nós temos dois tipos, né? A medida cautelar ou a antecipada. Você vai usar a antecipada. Não esqueça, pessoal, que mandado de segurança é medida liminar. Ação declaratória ou ação anulatória, nós vamos chamar de tutelas provisórias. E aí você tem que dizer qual é a tutela. Se é a tutela provisória de urgência antecipada, ou a tutela provisória de urgência cautelar, ou se é a tutela provisória de evidência, né? Como o próprio nome já diz, a tutela provisória ela tem um caráter temporário, né? Então o juiz, mesmo a concedendo, pode ser que essa medida seja cassada pelo Tribunal Superior. Você sabe, né, que quando você tem uma tutela provisória e ela é cassada, agravo de instrumento. Ou lá na sentença, né, quando o juiz lá no final também mudar de ideia, ele pode revogar a tutela anteriormente concedida, tudo bem? Então, por isso que ela tem esse caráter provisório. É um caráter temporário que a qualquer tempo pode ser pedida no processo, mas ao mesmo tempo também pode ser cassada ou revogada. Tudo bem? Doutores, um outro detalhe importante que eu gostaria que vocês se atentassem na hora da prova. No caso do mandado de segurança, você vai colocar 3 pessoas lá no preâmbulo da peça, né? Lembra que o preâmbulo é onde você qualifica o autor, a peça e o réu, né? Você vai qualificar o autor primeiro, a peça e o réu. Só que no mandado de segurança, você também precisa identificar a autoridade coatora, tudo bem? A autoridade coatora. E a regra é que se o enunciado não trouxer a autoridade coatora, a gente vai trabalhar com aquela tabelinha, lembra? Se for, por exemplo, um tributo alfandegário da Receita Federal, inspetor alfandegário da Receita. Se for um tributo estadual, delegado regional, né? Se for um tributo municipal, diretor do Departamento de Rendas. Então a gente vai usar essas expressões genéricas caso o enunciado não traga qual é o nome da autoridade coatora. Mas não esqueçam de, no preâmbulo da peça, colocar o nome da autoridade coatora. Doutores, a autoridade coatora não é réu na ação. O réu continua sendo a administração pública. A União, o Estado, o Distrito Federal e o município. O que ocorre é que a lei do mandado de segurança, a lei 12.016 de 2009, pede para que você escreva o nome da autoridade coatora, tá certo? Então não esqueça de colocar o nome dessa autoridade coatora na peça. Já na ação declaratória e na ação anulatória, não tem essa necessidade, né? Na ação declaratória e anulatória, você não precisa falar da autoridade coatora, até porque o réu é o próprio Estado, é o próprio governo, então não há problema nenhum. Combinado? Outro ponto de atenção. Quando você for fazer mandado de segurança, não esqueça que, como vai ser cumulada com pedido de medida liminar, você precisa colocar um tópico exclusivo na sua peça. A minha recomendação que seja após o item do direito, você abre um tópico da medida liminar para falar sobre os requisitos de admissibilidade da medida liminar. Lá no artigo 7º, inciso 3, da Lei 12.016 de 2009, nós temos 2 requisitos, né? O fumus boniuris e o periculum in mora. Fumaça do bom direito e o perigo da demora. Já na ação declaratória e na ação anulatória, você vai ter os requisitos da tutela provisória de urgência. Por exemplo, lá no artigo 300 diz probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não esqueçam de colocar os requisitos de admissibilidade. Nas peças que eu corrijo, eu sempre vejo o aluno já indo direto no tópico dizendo que existe perigo, que existe probabilidade, mas não fala quais são os requisitos de admissibilidade. Por isso a minha sugestão é que quando você for escrever esse tópico, você faça em 3 parágrafos. Lembra disso? No primeiro parágrafo você vai escrever: são requisitos de admissibilidade. Probabilidade do direito, perigo de dano, conforme artigo 300. Se for mandado de segurança, são requisitos de admissibilidade. Fumus boniuris, periculum in mora. Artigo 7º, inciso 3. No segundo parágrafo, você escreve como que o caso concreto preenche os requisitos. Então sempre, quando eu falo de probabilidade do direito,
ou fumus boniuris, é a fumaça do bom direito, ou seja, aquilo que você alegou como tese da peça do item do direito, você repete apenas o nome da tese. Violação a princípio, violação à imunidade, violação à responsabilidade tributária, prescrição, ou seja, você vai trazer a tese e colocar aqui no tópico, tudo bem? Agora, o terceiro parágrafo, você vai pedir a suspensão da exigibilidade, hein? Não esqueça. O efeito da tutela provisória ou o efeito da medida liminar nada mais é do que suspender a exigibilidade. Lá no nosso artigo, né, 151 do CTN, ele fala no inciso 3, né, que impugnação administrativa suspende. Como aqui é processo judicial, nós vamos usar o inciso 4, que fala da liminar, e no inciso 5, que fala da tutela provisória, tá bom? Então você vai usar o artigo 151, inciso 4 ou inciso 5, dependendo de qual for a peça que cair na sua prova. Mas não esqueça de falar sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tá bom? Meus amigos, um outro ponto muito importante que eu queria comentar com vocês na hora dos pedidos com relação a essas duas peças, né? Mandado de segurança ou ação declaratória, é que lá nos pedidos você tem que citar nominalmente o nome dos entes federados. Então não vai colocar assim, que o réu seja citado para apresentar a contestação. Não. Escreve o nome. Quem é o réu? É a União? É o Estado? É o município? Escreva nominalmente quem é. Tudo bem? Condenação em honorários e custas. Quem você quer que se condene em honorários e custas? Escreva o nome. Não use genericamente a palavra réu. E atenção que mandado de segurança tem custas, mas não tem sucumbência, hein? Cuidado, hein? Tem custas, mas não tem sucumbência, tá bom? Vamos para a tela só para a gente olhar o quadro? Veja comigo aqui o quadro. Olha só, você tem aqui as principais modificações, né? Então, no mandado de segurança, só impetrar se o enunciado direcionar, né? Mandado de segurança, cumular sempre com medida liminar, ação declaratória, tutela. No mandado de segurança, sempre colocar a autoridade coatora, na declaratória, sempre o ente público. No mandado de segurança, abrir tópico para falar da liminar, na declaratória, você vai abrir tópico para falar da tutela. Tanto no mandado de segurança quanto na declaratória, citar nominalmente os entes que precisa condenar. E não esqueça que IMS não tem condenação em honorários de sucumbência, ok? Olhando junto aqui comigo, não tem condenação. E uma coisa importante, no mandado de segurança, não esqueça lá dos pedidos, né? Não esqueça dos pedidos que você precisa trabalhar com a questão da cientificação da pessoa jurídica interessada, né? Eu mando notificar a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 dias. Lembra disso? Notifica a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 dias. Já com relação ao ente público, né, que ela trabalha, você pede a cientificação para que, se quiser, ingresse no feito. Tá certo? Maravilha. Doutores, se o enunciado falar que ele já está sendo executado, esquece a ação declaratória, anulatória, ME. Esquece. Se o enunciado narrar que ele já está sendo executado, você vai pensar em embargos à execução fiscal, ok? Então, se o enunciado falar, ó, já está sendo executado, opa, vou pensar diretamente nos embargos à execução fiscal. Eu só não vou embargar se o enunciado trouxer que não estão presentes os requisitos para embargar. Então, de novo, eu só não vou embargar se o enunciado trouxer os requisitos dizendo que não dá para embargar. Quais são os dois requisitos para embargar de acordo com o artigo 16? Primeiro, prazo de 30 dias. Só que esse prazo de 30 dias começa a contar da garantia do juízo. Então, da entrega efetiva da garantia do juízo. Então, cuidado, que normalmente o enunciado diz assim, olha, ele já foi intimado da penhora. Porque quando você entrega bens para a penhora, né, nomeia bens dentro do seu conjunto patrimonial para ser penhorado, eu tenho que esperar chegar na minha casa a intimação dessa penhora, que significa o aceite por parte da administração pública. Então não é da apresentação da penhora, é da intimação. Se for depósito, é do momento que eu apresentar o depósito.
Se fosse fiança bancária ou seguro garantia, é quando eu junto aos autos esses comprovantes, tá bom? Então cuidado que se o enunciado falar que ele já tem patrimônio garantido em juízo, da data da penhora, da intimação da penhora, são 30 dias para ele embargar. Doutores, esses prazos, esses requisitos do artigo 16, garantia do juízo e 30 dias, são requisitos cumulativos, ok? Tem que respeitar os dois requisitos, tanto o prazo, né, dos 30 dias, quanto também a garantia do juízo, tá bom? Tem que respeitar os dois. Cuidado que tem que ser cumulativo essa questão. Tranquilo até aqui? O outro ponto que eu queria comentar. Não pode presumir que o contribuinte não tem dinheiro. O enunciado tem que falar que ele não tem dinheiro, tá bom? Caso o enunciado seja omisso, considere que ele tem dinheiro. Considere que ele tem. Pedro, então se não tiver preenchido o requisito do prazo, ou o enunciado expressamente narra que ele não tem dinheiro, qual é a ação cabível? Exceção de pré-executividade, né? Aí é o que eu digo para os alunos, você vai para a exceção. Qual é a exceção? Pré-executividade. A exceção de pré-executividade, ela não é uma ação. Ela não é considerada uma medida judicial. Ela é um incidente dentro do processo, que é uma forma que a doutrina achou para que o contribuinte que não tem como embargar, porque não tem dinheiro para garantir, possa ter o seu direito de petição garantido, né? A Constituição, ela garante para nós, lá no artigo 5º, inciso 35, que nenhuma ameaça ou lesão a direito será afastada da análise do Poder Judiciário. Então eu preciso, de alguma forma, chegar até eles. Por isso, exceção de pré-executividade. Galera, falou em exceção de pré-executividade, não esqueça a súmula 393 do STJ. A súmula 393 traz os requisitos. Matéria de ordem pública e que não caiba a dilação probatória. Matéria de ordem pública e que não caiba a dilação probatória. Já pensou se o enunciado falar que não dá para embargar e também não dá para entrar com exceção de pré-executividade? Pedro, se o enunciado falar que não dá para embargar e também não dá para entrar com exceção, o que eu faço? Aí você vai para ação anulatória como última forma. Doutores, só faça anulatória em execução só nessa hipótese, que o enunciado narra que não dá para embargar pela ausência dos requisitos, não dá para entrar com exceção, porque, por exemplo, o enunciado fala que precisa de dilação probatória, ou ele vai falar expressamente que a matéria não é de ordem pública. Aí você vai para ação anulatória. Caso contrário, você sempre vai ficar nas duas opções. Ou embargos, que é a regra, ou exceção de pré-executividade. Faço também aqui para você uma dica, dá uma lida no sábado antes de dormir, exceção de pré-executividade. Também acho que é uma boa peça para cair na sua prova no domingo, tá bom? Exceção de pré-executividade. Tranquilo? Doutores, eu não trouxe aqui nos nossos slides, mas eu queria falar sobre a consignação em pagamento. Lembra daquela consignação em pagamento, que é quando o contribuinte quer pagar, mas não consegue pagar? Ele quer pagar, mas não consegue. Por quê? Porque a autoridade está criando obstáculos e por isso ele não quer pagar, não consegue pagar. Não é que ele não consegue porque não tem dinheiro. Na verdade, ele não consegue porque a autoridade fiscal está criando tantos obstáculos que está dificultando para ele o pagamento. E aí você já tem que lembrar do artigo 164 do CTN. Doutores, você não está fazendo uma prova de processo civil, então esqueça os artigos de consignação em pagamento do Código de Processo Civil. Você só vai usar os artigos do CTN que fala sobre consignação em pagamento. E possivelmente, se cair consignação, o que eles vão perguntar é bitributação, tá bom? Consignação é uma peça que cai quase nunca em exames de OAB. E quando cai, normalmente, eles usam o inciso 3 do artigo 164. Lembra? 2 entes públicos cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador. 2 entes, então não esqueça que eu tenho que ter uma pluralidade de entes públicos. E esses 2 entes públicos cobrando tributos sobre o mesmo fato gerador. Então toma cuidado que você pode ter essa possibilidade da consignação. Tudo bem? Ó,
Pedro, pode cair recurso na minha prova? Claro que pode cair recurso, né? Então por isso que eu faço também um convite para você revisar no sábado à noite 2 recursos. Apelação e agravo de instrumento, tá bom? Dá uma revisada na apelação e no agravo de instrumento. São 2 possíveis recursos que também podem vir na nossa prova, tá bom? Eu aqui apostaria numa petição inicial, tá? Mas poderia ser o mandado de segurança ou exceção de pré-executividade. Se for cair recurso, que também tem chance, porque já faz um tempinho que não cai, e a gente teve uma aprovação muito grande, né, nessa segunda fase. Pedro, mas a prova já não estava pronta? Já estava pronta, tá? Então o enunciado, ele é feito lá na primeira fase, junto com a primeira prova. Então não fica aí nessa neura de que a prova vai ser mais difícil. Não, a prova já está pronta. O que eles farão com relação à dificuldade é na hora da correção. Por isso, meus amigos, não se permita citar um artigo sem conferir no código se o artigo está certo. Não se permita confiar na memória, citar uma súmula sem olhar o código. Você está levando o código. Então você não precisa decorar nada. Olha o artigo, olha as súmulas antes de escrever. Cuidado quando a própria questão disser que tem jurisprudência, ela cita qual é o entendimento pacificado do STJ, do STF. Quando ela fala entendimento pacificado, ela está te dando uma dica. Ó, tem súmula para você olhar. Tudo bem? Na hora que você tiver na prova, tá respondendo a peça, olha que você sabe a peça. Vai para o item do direito e você sabe a tese, mas não sabe o artigo, tenha paciência para achar o artigo. Durante as aulas a gente falou sobre marcação de código, né? Então você tem várias formas de marcar o seu código. Usa também o seu índice remissivo, que é uma boa saída quando você quer achar o artigo certinho para sua prova, tá bom? Tenho certeza que se você tiver calma e controle emocional, tudo estará no código. Basta você ter tranquilidade e paciência para encontrar. Pedro, devo começar pela peça? Sim, meus amigos. Não caia no engano de fazer pelas questões. Comece pela peça. A peça, ela tem um rigor formal muito grande. Então são detalhes que podem fazer a diferença na contabilização dos pontos. Então comece pela peça, descubra primeiro qual é a peça. No caderno de rascunho, monta o esqueleto da peça, não dá tempo de fazer a peça inteira. Estava corrigindo ontem um simulado, e aí a aluna escreveu, não deu tempo de terminar. Quando eu fui olhar no caderno dela, ela fez a peça em rascunho, para depois passar. Não vai dar tempo mesmo, meus amigos, tá bom? Então cuidado com essas dicas que a gente dá. O aluno às vezes é teimoso, né? Vou fazer do meu jeito. A gente tem alguns anos aí de caminhada e a gente vê os erros dos alunos, e por isso nós aqui, como orientadores, servimos exatamente para esse papel, né? A gente não pode fazer a prova por você, então a aprovação ela está nas suas mãos. Acontece que a gente conhece os principais erros dos alunos, né? Os equívocos que eles cometem. E por isso é importante você acompanhar e seguir as nossas orientações para que você não cometa a mesma coisa, tá bom? Pedidos. Os pedidos são muito importantes e aí eu vou terminar com isso aqui sobre a nossa peça para a gente poder ir para o direito material. Os pedidos são muito importantes para a sua peça. Então eu costumo falar para os alunos pensar na hora de fazer, como se fosse um juiz. O que o juiz vai fazer primeiro? Ele vai marcar a audiência de conciliação. Você sabe que na nossa matéria, você tem que pedir a dispensa da audiência de conciliação, né? Então você vai pedir primeiro a dispensa da audiência. Depois, ele vai conceder o efeito suspensivo, né? A medida liminar, a tutela ou o efeito suspensivo. Depois, ele vai mandar chamar a parte para se manifestar. Depois, ele vai dar a procedência ou não do pedido. Só que para dar a procedência do pedido, ele precisa me deixar provas, né? Então, provar por todos os meios de direito. E se ele der a procedência, o que ele vai fazer depois? Condenar o réu em custas e honorários. Então, raciocina como se você fosse um juiz, em que você vai primeiro fazer a audiência de conciliação, no nosso caso, você vai pedir a dispensa. Depois ele vai conceder ou não a tutela ou efeito de liminar. Depois ele vai mandar citar a parte para apresentar sua contestação. Depois ele vai dar a procedência do pedido, porém ele precisa me deixar provar por todos os meios.
E se ele me der a procedência, ele vai condenar a parte contrária em custas e honorários advocatícios. Basicamente, é isso. É claro que em peças específicas, por exemplo, repetição de indébito, eu tenho que pedir a devolução do dinheiro atualizada, né? Com juros e correção monetária. Se for, por exemplo, execução fiscal, eu tenho que pedir para ele tirar o bloqueio do bem, né? Porque se ele der a procedência do pedido, o meu bem que está lá garantido o juízo, ele precisa deixar eu tirar esse bem de lá. Desconstituir o título executivo. Vamos para a tela aqui que eu fiz um resumão dos pedidos. Veja comigo, ó. Primeiro a gente vai pedir a dispensa da audiência, depois você vai pedir o efeito suspensivo se for execução fiscal, tutela se for declaratória ou anulatória e medida liminar quando for mandado de segurança. Procedência do pedido, citação da parte, pedido de condenação em custas e honorários, lembrando que MS não tem honorários. Você vai pedir produção de provas, exceto no MS e na exceção de pré-executividade. Você vai pedir para notificar a autoridade coatora, mais a oitiva, só no mandado de segurança, né? Então aqui eu fiz um resumão dos principais pedidos que você precisa tentar memorizar. Se você puder, printa aí essa tela, né? Você está nos assistindo agora pelo YouTube, dá um print screen aí na sua tela, e aí você imprime essa página e no no domingo de manhã, antes de ir para a sua prova, não é para levar isso aqui para a prova, hein? Você vai ler na sua casa como se fosse uma fotografia e tentar memorizar esses pontos importantes, tá? Então dá um print aí na sua tela, no seu computador, para que você consiga memorizar até domingo esses pontos importantes, tá bom? Aqui é um resumão. Uma vez um aluno me perguntou esses dias, Pedro, como que eu faço para memorizar os pedidos? Primeiro, pensa como juiz e memoriza, não tem jeito, né? Os pedidos não estão expressamente da forma que a prova cobra no código. Então você precisa expressamente memorizar. Pessoal, ontem, a propósito, né? Ontem a Getúlio Vargas liberou um comunicado sobre o que pode e o que não pode nos materiais. Doutores, tudo isso é igual estava no edital. Tô vendo as pessoas meio nervosas, mas o código agora eu vou ter que tirar. Gente, as regras eram as mesmas dos editais anteriores. Não sei por que a Getúlio Vargas resolveu essa prova, só para criar um pânico desnecessário, publicar uma informação como se fosse uma errata. Não é. Então tudo que está lá já estava no edital desde o início. Então você que nos acompanhou já está com o seu código pronto se você seguiu as nossas orientações de marcação, tá bom? O comunicado de ontem nada mais do que foi uma repetição do que já estava no código, lá no edital, para o exame de ordem, tá bom? Então fiquem tranquilos que não mudou nada desde o momento que você se preparou com a gente até agora, o dia da prova, no próximo domingo, tá certo? Tranquilo? Pessoal, confiem que vocês vão ter rapidez e facilidade para encontrar a peça, tá? Nosso examinador, o Sérgio, né? Ele é muito tranquilo, estou falando o nome dele porque é uma informação pública, né? Você entra no site da Getúlio Vargas e você tem lá o nome da banca examinadora, quem faz a prova e quem revisa a prova. Sempre em bancas você tem o revisor e você tem quem faz a prova, tá bom? Então, quando você tem o Sérgio, ele é muito tranquilo com relação a cabimento de peças. Então você deve identificar rapidamente, sem muitas surpresas, você vai ler e já vai saber. E aí que o aluno fica meio assim, né? Será que é isso mesmo? Foi muito rápido. É assim mesmo. Você vai achar facilmente, tá? Então não fica com preocupação não, que rapidamente você vai achar, tá bom? Bom, agora a gente vai passar para o direito material. O direito material eu falo que ele corresponde a 70% da prova inteira, porque são 4 questões dissertativas, cada uma com 1,25. E a peça, quando eu falo do item do direito, ele equivale em torno de 2 pontos. De 2 a 2,5. Depende da complexidade da tese que você vai trabalhar, né? Então, por isso que eu comento que a prova com relação a direito material, ela corresponde a 70% da prova. Você tem que estudar muito o direito material. Isso é mais importante no sentido de expressão de conteúdo, né? E quais são as minhas apostas? Normalmente, a prova ela gosta de abordar 4 temas. E por isso eu escolhi esses 4 para falar aqui. Competência tributária. Eles gostam muito de falar de princípios. Eles gostam muito de falar sobre crédito. Eles gostam muito de falar sobre imunidades.
e vou falar de mais um tema: responsabilidade tributária. Então são 5 temas que a prova mais gosta de abordar. E por isso são esses temas que eu trouxe aqui, tá bom? Doutores, quando a gente fala de competência, não esqueça que a competência ela é um poder que a Constituição ofertou aos entes políticos. Então o enunciado, normalmente, ele vem dizendo assim: olha, tal pessoa criou o tributo. Olhem primeiro se aquela pessoa tem ou não poder para criar aquele tributo. Então, quando a gente olha a competência tributária, a Constituição fez como se fosse um cardápio de restaurante. Para cada autoridade pública, ela distribuiu uma competência específica. Então, eu tenho competência só da União, eu tenho competência só do Estado, só do Distrito Federal e só dos municípios. É claro que a União, por ter uma abrangência geográfica maior, ela que detém a quantidade mais expressiva de tributos, porque ela tem uma abrangência nacional, tudo bem? Então o que eu tenho que lembrar? Primeiro, competência eu não posso delegar para ninguém. Competência é um poder só meu e o artigo 7º do CTN diz que eu não posso delegar essa competência para ninguém. Segunda informação importante, se eu quiser, eu, ente político, eu posso transferir os poderes de fiscalização e a arrecadação, que a gente costuma chamar de capacidade tributária ativa. A competência eu não mexo, mas a capacidade tributária ativa eu posso mexer, no sentido de transferir para qualquer outra pessoa jurídica de direito público. Cuidado, eu só posso transferir capacidade para pessoa jurídica de direito público. Uma outra coisa importante dentro dessa matéria de competência. A criação desse tributo está limitada à lei. Então toda a competência ela só pode ser exercida no que tange a criação, aumento, redução e extinção se eu fizer por lei. E aí você já deve estar se materializando na sua mente o princípio da legalidade tributária. Já vou falar dele daqui a pouquinho. Mas não esqueçam então que a manipulação dessa competência, o manejo, o exercício desse poder fica condicionado à lei. A lei é o instrumento normativo apto, a fonte apta a regular a criação da competência, na verdade a criação do tributo dentro da matéria do direito tributário. E aí a prova, por óbvio, gosta de fazer aquela brincadeira, né? Lei ordinária ou lei complementar? Você sabe que a regra é lei ordinária, mas nós temos as exceções de lei complementar, que eu vou falar daqui a pouco, tudo bem? Vamos aqui para a tela então, só para que você possa olhar. Se puder já dar um print também nessa tela, veja aqui, né? Quando eu olho as espécies tributárias, nós temos 5 espécies tributárias, né? Hoje a gente considera o imposto, a taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. 5 espécies tributárias. Doutores, guardem as taxas, hein? Taxa, ela pode se dividir em taxa de serviço e taxa de polícia. Os impostos, nós temos aqueles ordinários, previstos, né, no artigo 153, 155 e 156, mas a gente tem aquele extraordinário, lembra? A guerra, né? Quando eu estou em guerra, eu posso criar esse imposto extraordinário. E o residual, que é o chamado imposto novo, né? Imposto novo, o imposto residual, tudo bem? Empréstimo compulsório, lembra? Competência exclusiva, assim como as contribuições especiais. E essa competência exclusiva é de quem? Da União Federal. É exclusiva da União. E o empréstimo compulsório é o único tributo que você vai ter o seu dinheiro de volta. Então não esqueça que toda vez que eu crio um empréstimo compulsório, eu preciso saber a data, quando que esse dinheiro será devolvido para mim. Tudo certo? Esse quadro que eu montei aqui para vocês é um resumão para a nossa prova de segunda fase sobre a matéria ou envolvendo a competência tributária. Então você verifica no seu código se esses artigos estão bem marcados, se você tem todas essas referências descritas no seu código, para que na hora da prova você consiga acertar com tranquilidade. Tudo bem? Então, aqui é o que eu queria falar sobre a competência tributária. Um poder muito importante que os entes federados têm e a prova gosta de perguntar ou características específicas dessas competências, ou até mesmo trazer aquela questão da competência
e a capacidade, né? Que é o poder de transferência para fiscalizar e arrecadar tributos, tá bom? Pedro, se você fosse apostar nos princípios tributários, quais você apostaria? Doutores, eu não vou dizer que é certeza, porque eu não vi a prova, tá? Eu não tive acesso à prova. Mas, pelo histórico da Getúlio Vargas, eu diria que um desses três vai cair na prova de domingo. Legalidade, irretroatividade e anterioridade. Esses três, pessoal, um desses três vai cair na prova de domingo. Legalidade, anterioridade e irretroatividade. Então você precisa ter o domínio, não dos artigos, porque você está levando o código, mas o domínio e compreensão dessas matérias, desses três temas. Ó, quando eu falo da legalidade tributária, vamos ver aqui o quadro. Olha lá, legalidade. Já printa aí a sua tela para você ter essa informação também. Falou em legalidade, artigo 150 e artigo 94. O que eu tenho que lembrar? A legalidade, ela está relacionada a criação, extinção, aumento e redução de tributo. Então esses 4 atos, só esses 4 precisa de lei, meus amigos. Só esses 4 atos precisa de lei. Então você já tem que ter refletido, olhando para mim, você já tem que ter refletido que aumento não é atualização monetária. Aumento não é a mesma coisa que atualização monetária. E aí você vai lá para o artigo 97, parágrafo 2º do CTN, que fala sobre a correção monetária não ser necessário lei. Agora, para criar tributo, para extinguir, para aumentar e para reduzir, eu preciso de lei. E qual é a lei? Ordinária. E aí lembra, se é lei ordinária, pode medida provisória também, né? Porque a medida provisória é um instrumento que o seu valor jurídico é o mesmo de uma lei ordinária. Então, se eu estou falando em criação, extinção, aumento e redução por lei, se é lei ordinária, também pode medida provisória. Agora veja comigo. Pedro, mas tem tributos que não pode lei ordinária, só pode lei complementar. Vamos voltar aqui para a tela. Veja aqui comigo, ó. GSI, lembra aqui na primeira fase? Medida provisória não pode trabalhar com tributos de lei complementar. Lembra disso? Então, IGF, artigo 153, inciso 4. Inciso 7, perdão. Artigo 153, inciso 7. Empréstimo compulsório, artigo 148. Contribuição social residual, artigo 195, parágrafo 4º. Imposto residual, artigo 154, inciso 1. Só esses quatro, só pode ser feito por lei complementar. Doutores, se só pode ser feito por lei complementar, significa que não pode medida provisória. Como a regra é lei ordinária, então pode medida provisória. Mas se for por lei complementar, você não pode usar medida provisória, tá bom? Agora, cuidado, hein? Alteração de data de vencimento é aumento de tributo? Claro que não. Se alteração de data de vencimento não é aumento, então eu não preciso de lei. Tudo bem? Atenção aos tributos extras fiscais. Atenção aos tributos extras fiscais. Pedro, quais são os tributos extras fiscais? Vamos lá para a tela. 4. Imposto de importação, exportação, IOF e IPI. Esses 4, para alterar alíquotas, cuidado, hein? Para alterar alíquotas, não precisa de lei. Muita atenção a esse quadro do princípio da legalidade. Tudo bem? Tranquilo, meus amigos? Espero que vocês estejam conseguindo compreender. Vamos agora, rapidamente, o tempo corre aqui ao nosso desfavor, vamos falar do princípio da irretroatividade. E aí, galera, é muito comum os alunos confundirem irretroatividade com anterioridade. Então presta atenção em mim aqui, ó. Irretroatividade é o princípio que determina qual lei eu aplico ao lançamento tributário. Qual lei que eu tenho que olhar? A lei do fato gerador ou é a lei do lançamento? Isso é irretroatividade. É definir qual é a lei que eu aplico ao lançamento tributário. Se era a lei vigente ao fato ou se era a lei vigente ao lançamento. Anterioridade é toda vez que a lei é criada para aumentar um tributo ou criada para instituir um tributo, só nesses dois casos, criação de tributo
ou aumento de tributo? Quando que essa lei passa a valer? Então a irretroatividade cuida de qual lei eu aplico. A anterioridade é a partir de quando passa a valer essa lei. O que a gente precisa guardar na irretroatividade? Doutores, só pode retroagir, só pode aplicar uma lei nova se eu estiver falando em redução de multa com relação à lei praticada na época do fato gerador. Lembra o que diz o artigo 144 do CTN? É a lei vigente à época do fato que regula o ato. É a lei vigente à época do fato que regula o ato. Essa é a regra. Eu vou olhar a lei vigente à época do fato gerador. Porém, quando for multa mais benéfica, multa mais barata, se eu ainda não tiver pago aquele tributo, né? Porque se eu tiver pago a multa, já era. Mas se eu não tiver pago, eu posso retroagir. Vamos aqui para a tela? Olha só que interessante esse resuminho que eu fiz. Printa aí a tela no seu computador para que você tenha esse material e leia antes de ir para a prova no domingo, tá bom? Só um resumão básico, ó. Princípio da irretroatividade, a regra. É a lei vigente à época do fato que regula o ato. Agora, se eu estiver falando de uma multa, veja, mais benéfica. Então aqui nós temos que tomar cuidado com 2 pontos. Tem que ser multa, não é tributo, é só multa. E essa multa tem que ser mais benéfica. Porque se a multa for mais cara, aí eu não vou retroagir. Tudo bem? Temos 2 exceções que nunca caíram em prova. Pode ser que caia agora no domingo. Quando for uma lei meramente interpretativa, e o enunciado vai ter que dizer isso, que a lei nova é meramente interpretativa, ou uma lei que aumentou os poderes de fiscalização e arrecadação tributária, tá bom? Então cuidado com essas 3 exceções, muito importante para a sua prova. Tranquilo, meus amigos? Vamos lá então agora falar do princípio da anterioridade. Veja, anterioridade, eu só vou ter que me preocupar com ela quando for criação ou aumento de tributo, tá bom? Quando for criação ou aumento de tributo, aí eu aplico o princípio da anterioridade, que diz o quê, Pedro? Que essa lei só passa a valer a partir do próximo exercício financeiro, desde que se espere pelo menos 90 dias. Então eu tenho que esperar chegar o próximo exercício, desde que pelo menos se espere 90 dias, tudo bem? Essa é a regra geral, mas é claro que tem exceções. Então você precisa conhecer as exceções do efeito imediato, você precisa conhecer as exceções que só espera o próximo exercício ou só 90 dias. Vamos aqui para a nossa tela, eu fiz um resumão básico também nesse sentido para você guardar essa questão do princípio da anterioridade, tá bom? Então já faz o print aí, memoriza essa estrutura aqui na sua mente para você não esquecer. Os artigos que identificam as exceções, eu também coloquei aqui para você olhar no seu código, tá? Como você vai levar o código, é só você olhar se tá no seu código as exceções. Eu queria incluir aqui nessa marcação, alguém soprou aqui no meu ouvido, vai que, né, seja o espírito da aprovação. Súmula vinculante 50 do STF. Súmula vinculante 50 do STF. O que diz a súmula vinculante 50, Pedro? Diz, pessoal, que a alteração de data de vencimento também não respeita anterioridade. Então, olhando aqui para mim, súmula vinculante 50 diz que a alteração de data de vencimento não respeita anterioridade. Então, cuidado com isso. Lembra, não precisa de lei, porque não é criação, não é aumento, não é redução e extinção. E mesmo que eles usem a lei, não precisa esperar a anterioridade, né? E aí, se eu falo que não precisa de lei, significa que pode ser um decreto, pode ser uma portaria, certo? Qualquer outra norma, mesmo que infraconstitucional. Tranquilo, meus amigos? Bom, a prova também gosta muito de falar sobre o próprio crédito tributário. Você sabe que o crédito tributário, ele é constituído pelo lançamento tributário. Então você tem lá o fato gerador, a obrigação tributária e aí chega o lançamento tributário. Doutores, não esqueçam que quando a gente fala obrigação tributária, na verdade não é uma obrigação tributária no singular, é uma obrigação tributária no plural.
Então vejam aqui o quadro junto comigo, por gentileza. Veja, quando eu tenho essa chamada obrigação tributária, essa obrigação tributária aqui, ó, ela se constitui, printa aí essa tela para você ter na sua mente, ela constitui duas espécies de obrigações. A obrigação principal e a obrigação acessória. Lembra disso? Eu tenho a obrigação tributária e aí ela se divide entre obrigação principal e acessória. Cuidado, meus amigos! Imunidade e isenção só na obrigação principal, hein? Não se esqueça, é aquela obrigação de dar dinheiro, né? De pagar o tributo. Essa obrigação principal só alcança imunidade e isenção. A acessória, mesmo eu sendo imune, mesmo eu sendo isento, eu tenho que cumprir, certo? Não esqueça que a obrigação acessória não é alcançada pela imunidade, muito menos pela isenção. Se eu tenho uma obrigação, eu vou receber o lançamento na minha casa. Olhando aqui junto comigo, meus amigos, o lançamento, ele é um ato construído para constituir o crédito. E a prova tem gostado muito de perguntar a respeito das espécies de lançamento versus a notificação do contribuinte. Porque não adianta só construir o lançamento, eu preciso notificar o devedor. Tudo bem? Eu construo o lançamento, mas preciso notificar esse devedor. Então, olha junto aqui comigo duas súmulas importantes. Vamos ali para a tela. Se for um lançamento de ofício, é aquele lançamento que chega na minha casa sozinho, atenção à súmula 397, que diz que o ato de enviar o carnê já se considera lançado o devedor. Por mais que eu não tenha recebido, basta o envio do carnê. Agora, se o lançamento for por homologação, cuidado com a súmula 436. Porque o lançamento por homologação, quem faz é o próprio contribuinte. Aí olhando junto aqui comigo, doutores, se é o próprio contribuinte que faz o lançamento, é a autodeclaração, a autoridade tributária não precisa fazer mais nada se ele já constituiu o lançamento, tá bom? Se ele já constituiu o lançamento, a autoridade pública não precisa fazer mais nada. Basta já executar se ele não pagar. Então, cuidado, meus amigos, que quando eu autodeclaro, essa autodeclaração já constitui o crédito. Súmula 436. E aí nós temos um problema. Veja aqui comigo. Se o crédito está constituído, eu não posso mais aplicar denúncia espontânea. Lembra aquele contribuinte que declara o tributo, mas resolve não pagar porque não tem dinheiro. Ele só preenche a guia, mas não paga. Se ele preenche a guia, mas não paga, quando ele for pagar, ele vai ter que pagar com tudo. Tributo, juros e multa. Ele vai ter que pagar com tudo. Tributo, juros e multa. É o entendimento da súmula 360 do STJ, que fala que nos lançamentos por homologação, se o contribuinte se declara, mas paga fora do prazo, ele não pode se valer da denúncia espontânea. Agora veja comigo, meus amigos, a denúncia espontânea, se ele não tivesse declarado, imagina que o enunciado vai narrar uma historinha dizendo que não houve declaração quando ele praticou o fato. Ele deixou pra lá. E aí, 3 anos depois, ele se declara e assim que ele se declarou, ele pagou. Aí ele pode aplicar a denúncia espontânea? Pode aplicar. Aí você vai lá pro artigo 138 do CTN que autoriza essa aplicação. Agora guardem, você só pode usar a denúncia espontânea se o pagamento for em dinheiro e à vista. Denúncia espontânea, só pagamento em dinheiro e à vista. Você não pode parcelar, porque se parcelar, aplica a multa. Se você pagar por outra forma, por exemplo, compensação, também não pode. Porque a denúncia espontânea tem que ser em dinheiro e à vista. Tudo bem? Bom, feito essa temática com relação ao lançamento e à denúncia espontânea, não esqueça que esse lançamento ele pode ser feito em nome do contribuinte ou ele pode ser feito em nome do responsável, né? Contribuinte é a regra. Eu pratiquei o fato gerador, eu tenho que pagar. Mas pode acontecer de eu ter que colocar uma outra pessoa para pagar esse tributo, porque eu não posso cobrar do contribuinte. É o chamado fenômeno da responsabilidade tributária, que é quando eu elejo um terceiro para pagar o tributo em meu nome.
Doutores, eu gostaria que você lembrasse de 3 operações de responsabilidade tributária. Vamos aqui olhar na tela. Olha só comigo. Pessoa jurídica está devendo tributo. E eu tenho 3 situações de responsabilidade. Operações societárias do artigo 132. Lembra, se eu fizer uma fusão, uma incorporação ou a transformação, quem responde pelo tributo é a empresa que sobrevive ao ato, tá bom? Então sempre quem vai responder é a empresa fusionada, incorporada ou transformada. Lembra lá do artigo 132 do CTN, ok? Trespasse, lembra? Quando eu compro o estabelecimento comercial. A prova adora, galera, o trespasse. Adora. Você vai aplicar o artigo 133 do Código Tributário Nacional. Artigo 133, lembra? E aí a responsabilidade pode ser integral ou subsidiária. Olhando rapidinho aqui para mim, só para eu falar uma coisa que eu lembrei agora. Quando você está no trespasse, lembra que quem está comprando a empresa tem que continuar a explorar o mesmo ramo, hein? Não esquece. Eu compro a empresa e continuo a explorar o mesmo ramo. Nessa hipótese em que eu continuo a explorar o mesmo ramo, aí eu tenho que olhar se eu vou responder. Eu vou ter que responder, mas aí eu vou olhar se eu respondo integralmente ou subsidiariamente, tá bom? E cuidado, que eu não aplico responsabilidade se eu estou comprando uma empresa em falência, hein? Se a empresa que eu estou comprando está em falência, eu não respondo por nada, eu adquirente, por mais que eu continue a explorar o mesmo ramo. É a tal da solidariedade, né, empresarial. Se eu estou comprando uma empresa falida, eu estou fazendo um bem, né, para a sociedade. Por isso, o artigo 133, parágrafo único do CTN, tira essa responsabilidade, tá bom? Mas, gente, essa que eu vou falar agora é a que a prova mais gosta. É a responsabilidade pessoal do sócio. Olhando lá para a tela junto comigo. A regra é que o sócio não responde. Artigo 135 e súmula 430 do STJ. A regra é que essa dívida da empresa, o sócio não responde. O sócio só vai responder em 3 casos. Se o sócio agir com infração à lei, ou excesso de poder, ou dissolução irregular. Então veja que o enunciado terá que trazer essas 3 situações. O sócio está agindo ou com infração à lei, ou com excesso de poder, ou com dissolução irregular. Se ele não agir com essas 3 situações, súmula 430. Essa tal dissolução irregular, pessoal, ela está prevista na súmula 435 do STJ, tá? Súmula 435 do STJ, você tem a dissolução irregular. Maravilha? Então cuidado para estudar a responsabilidade tributária. E lembre-se, hein? Se eu tenho responsabilidade tributária, eu respondo por tudo. Eu respondo pelo tributo, pelos juros e pela multa, ok? Juros, tributo e multa. Está lá na súmula, né? Salvo engano, confira aí, 554 do STJ, ok? Eu respondo pelo tributo, pelos juros e pela multa. Olha lá, súmula, se eu não me engano, 554 do STJ. Tranquilo? Pra gente encerrar e falar, pronto, tô confortável. Imunidades tributárias. Galera, a prova tem gostado bastante de perguntar sobre imunidades. E aí você tem que lembrar que as imunidades, em regra, é só da obrigação principal. Se eu sou imune, eu continuo responsável pelas obrigações acessórias. Vamos aqui para a nossa tela. Olha esse quadro que eu fiz só das imunidades genéricas, né? Então nós temos a imunidade recíproca, faz o print aí na sua tela, imunidade religiosa, imunidade subjetiva, objetiva e musical. Ó, meus amigos, veja, hein? Veja. Cuidado, muito importante, que na recíproca, os Correios e Casa da Moeda não se aplica o artigo 173, parágrafo 2º, tá bom? Então cuidado com os Correios e Casa da Moeda, que eles são imunes. Outra coisa que eu queria falar, ó, tá vendo que no caso da imunidade subjetiva, veja, a imunidade subjetiva, para que você possa ter imunidade, você precisa ter alguns requisitos. Não distribuir lucro, não enviar dinheiro para o exterior e deve manter as obrigações acessórias em dia. Olhando aqui para mim, vamos imaginar que a prova vai fazer uma pergunta dizendo que a lei que criou os requisitos era uma lei ordinária. Ó,
A lei que criou os requisitos era uma lei ordinária. O que você vai ter que dizer? Tá errado. Porque para criar requisitos para gozar a imunidade, somente lei complementar. Eu só posso criar requisitos para o gozo de imunidades se for por lei complementar. Isso é uma decisão do Supremo de março de 2017 que fala sobre isso. Eu só posso se for por meio de lei complementar, tá bom? Cuidado, hein? Tô até imaginando a questão. Vai dizer que é uma empresa, uma entidade de assistência social. Essa entidade de assistência social, ela não tem fins lucrativos e por isso não paga a contribuição previdenciária. Só que criar uma lei ordinária trazendo alguns requisitos para poder se beneficiar dessa imunidade. E a entidade de assistência social pergunta se está certo. Você vai dizer que não, porque teria que ser por lei complementar, violando o princípio da legalidade. Ó, que pergunta legal para cair na sua prova. Vamos para a tela de novo, já estou finalizando. Ó, livros físicos e agora o Supremo disse que também cabe para livros digitais, hein, pessoal? Cuidado, hein? Livro físico e também livro e jornal digital. Inclusive, vou colocar aqui, inclusive o tablet. O tablet também tem direito à imunidade, tá bom? Então o tablet, o equipamento eletrônico, também tem direito, né? Aquele equipamento eletrônico, que é o tablet, também tem direito à imunidade. Os equipamentos eletrônicos que comportam o tablet também têm direito. Novidade, março de 2017, sobre a imunidade objetiva. Tudo bem, meus amigos? Olha, eu desejo a você muito sucesso. Já peço para você me adicionar no seu Instagram. Se você ainda não tem lá o meu perfil, coloca lá, @profdeprofessor Pedro Bonifácio, né? @profdeprofessor Pedro Bonifácio. O pessoal colocou aí na tela para vocês. Você que é meu aluno aqui pela Escola Brasileira de Direito, desejo que você tenha muito sucesso. Obrigado pela confiança no nosso trabalho e ter nos escolhido para te preparar para a sua segunda fase. Se você seguiu tudo aquilo que nós colocamos, assistiu todas as aulas, eu tenho certeza que você está mais do que bem preparado. Agora basta ter o controle emocional, tentar se tranquilizar dentro da medida do possível. A gente sabe que dependendo da situação é uma pressão, né, social, uma pressão até interna sua, mas tenha tranquilidade que é apenas uma prova. E que vai ser feita, né, de acordo com o seu esforço, com a sua dedicação, você vai ter um resultado positivo. Acredite em você, nós acreditamos que você será aprovado, e aí a gente se vê nos nossos cursos de pós-graduação aqui pela Escola Brasileira de Direito, e em outros cursos de formação na sua carreira profissional. Fico muito feliz de você estar nos assistindo até agora, obrigado pela sua participação, espero ter ajudado aqui a reforçar alguns pontos mais importantes, tanto no direito processual quanto no direito material para a sua prova. Um grande abraço e vejo vocês em breve. Até mais!